Boa tarde, minha gente. Vamos lá então, minha gente. Continuando o nosso assunto. O triângulozão brabo de Pascal. Brabo demais. Lembra como é que ele começa? Terminamos a aula de ontem falando dele. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Quatro. Vou fazer mais uma linha. 5, 10, 5, 1. Tá? E assim por diante. Quem perdeu a aula de ontem, nada mais é do que você pegar o... Nada mais é do que você somar os dois de cima. E aí você iguala o de baixo. Vamos lá então, minha gente. Olha só. O que isso tem a ver com os números binomiais? Tá? Tem tudo a ver. O triângulo de Pascal, você pode pensar que ele é a expansão dos binômios. Por exemplo, esse cara aqui, eu fiz ontem, é o a mais b elevado a 0, a mais b elevado a 1, a mais b elevado a 2, e você pode expandir isso até quanto você quiser. Esse 1 aqui, na realidade, ele é o número binomial 00. Olha só. O número binomial 00 é esse número 1 aqui, ó. O binomial 10, esse 1 também. 1, dá o 1 aqui. O 20 é esse 1 aqui. O 21 é esse 2 aqui. E assim por diante. Por que nós escrevemos ele nessa forma de binomial? Para você ter uma ideia de qual linha e qual coluna você está no triângulo de Pascal. Ah, tá. Beleza. Eu vi que o Diomedes, o pacotinho dele lá, falei, já deve vir o meu já. Obrigado, mano. É. Jogar pra cima assim e falar, 10 pra todo mundo. Mentira. Aí você dá valor? Tem que dar valor isso aqui, ó. Ó. Então,
O número binomial nasceu disso daqui, de você olhar qual linha e qual coluna no triângulo de Pascal tá aquele elemento. Expansão, vou só colocar o binômio de Newton. Aí, beleza. Nós temos, então, o binômio de... Vou fazer grandão aqui. Newton. Nós vamos ocupar esse espaço todo aqui. Mas vamos ocupar. Confia. Olha só, minha gente. Vamos lá. As linhas do triângulo de Pascal são os coeficientes na expansão do binômio de Newton. Então, ó, o coeficiente 1, eu vou tentar fazer tudo na mesma altura. Esse aqui ficou cagado, eu vou apagar ele aqui. Vou fazer na mesma altura aqui, ó. Então, se você tem o A mais B elevado a 0, isso dá 1. Olha só esse 1 aqui com esse 1 aqui. Ok? Agora, se você tem o A mais B elevado a 1, isso dá o A mais B. Esse 1 que aparece aqui, ó, é o 1A que tem aqui e o 1B que tem ali. Agora o próximo. Aqui. O A mais B elevado ao quadrado. Isso dá A quadrado 2AB mais o B quadrado. Olha só. Ih, eu fiz... Tá. Aqui, ó. É 1A, 2AB, 1B. É esse coleguinha aqui, ó. 1, 2, 1. Eu vou colocar aqui, ó. O elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Agora eu vou fazer o elevado a 3, ó. Tá? Vai ser essa linha aqui, ó. Ó. A ao cubo. Aí o coeficiente 3, que é o A quadrado B, mais o 3, que é o AB ao quadrado, mais 1B ao cubo. Ó, 1, 3, 3, 1. Primeiro vamos olhar esse coeficiente, tá? Vamos olhar os coeficientes. Depois eu vou explicar como é que a gente monta, como é que a gente expande aquilo ali certinho. Então, ó, eu vou fazer até o 4. E aí tá beleza, já dá pra gente entender a ideia. Olha só, no 4, na expansão do 4, é essa linha aqui, ó. Você tem A mais B elevado a 4. Isso é 1 vezes A elevado a 4, mais 4A ao cubo B, mais 6A quadrado B quadrado, mais 4AB ao cubo, mais B à quarta. Seguir essa linha aqui, ó. Só você acompanhar. Você só precisa copiar e colar. Você não precisa nem pensar. E alguém já pensou por você. Então é só você copiar e colar. Só você repetir o que o cara já fez. Agora vamos fazer a quinta linha. E aí eu vou mostrar nessa quinta linha como é que você distribui os termos aqui, ó. Faltou colocar um aqui, ó. Tá.
A ideia é sempre o seguinte, ó. Olha o expoente. Acompanha comigo. Olha o expoente. Você tem aqui, ó, o expoente 3. Aqui tem expoente 3. A soma aqui, ó, dá 3. A soma aqui dá 3. E aqui é 3. Repara que a soma dos expoentes sempre está dando o valor que você está elevando, ó. Então você tem aqui, ó. 4, 3 mais 1 deu 4. 2 mais 2 deu 4. 1 mais 3, 4. E elevado a 4. E repara que ele sempre começa no maior, no primeiro. E aí ele vai diminuindo uma unidade de um e aumentando uma unidade do outro. Então, olha só aqui, ó. Eu comecei com A a quarta, B a 0. Você pode pensar assim. Todo mundo consegue enxergar que aqui tem um B elevado a 0? E B elevado a 0 dá 1. Então você tem um A à quarta, aí tirou 1 do A à quarta. Fica A ao cubo. Passou para o B. Então B elevado a 1. Aí você troca. Então, de novo, tira 1 do A e passa para o B. Então fica 2, 2. Aí você tira outro do A e passa 1 para o B. Aí ficou 1, 3. Aí depois você tira do B, ou tira do A e passa para o B até que fica tudo no B. Então vamos fazer a expansão do A mais B elevado a 5. Ó. Agora nós temos que juntar as duas ideias. A quinta linha do triângulo de Pascal está aqui, ó. Eu vou usar esses coeficientes. Então vamos lá. O primeiro valor é 1. Daí eu vou ficar com A a quinta. B a 0. B está a 0, não preciso colocar ali. O próximo valor lá, ó. 5. O A vai ficar quanto agora? A quarta, B. Tirei 1 do A e coloquei no B. Agora, o próximo número aqui, ó. 5, eu vou pro próximo, 10. Mas por que ficou 5? Esse aqui, 5, Isso. é por causa do triângulo de Pascal. Esses números aqui, ó, são os coeficientes que aparecem aqui. Olha esse daqui, ó. 1, 4, 6, 4, 1. Aqui, ó. 1, 4, 6, 4, 1. Tá? Elevado a 4 serão esses valores. Elevado a 5 serão esses valores. Ah, tá. Ok, entendi. Obrigado. Aí tem aqui, ó, 10. Então, vamos lá. Estamos aqui no 10. Aí é A ao cubo, B quadrado. Depois é 10 de novo. Só que agora é A quadrado, B ao cubo. Daí agora o próximo é o 5. A, B a quarta. E depois termina no 1. B a quinta. Se você fizer A mais B vezes A mais B vezes A mais B vezes A mais B vezes A mais B, te deu 5 vezes. E fazer todas as distributivas e somar e juntar todo mundo, você vai chegar nisso daqui. Bonitinho. Ah, no 6 é só a gente fazer o triângulo de Pascal e ir lá. Qual do meio? Ah, esse daqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é como se fosse um sistema de coordenadas. Tá? Nós vamos usar. Isso daqui, ó. Ele usou... E essa definição, isso daqui ele usou para chegar nesse cara aqui, ó.
A nossa ideia é esse camarada aqui, mas isso aqui é o que ele usou para chegar aqui. Tudo bem? O triângulo de Pascal, para que ele está sendo utilizado? Para aquilo ali. O binômio de Newton é isso daqui, ó. Isso aqui é um binômio, dois termos. Binômio, dois termos. Dois termos elevados a alguma coisa. E aí, quando eu vou expandir isso, eu tenho essa expressão. Para criar essa expressão, eu uso a linha do triângulo de Pascal. Tá junto os dois aí. Ok? A nossa ideia é... Imagina que você tenha... Eu fiz aqui com A mais B. Eu fiz com números. Mas a ideia é você fazer com uma variável só. Por exemplo, assim, ó. A ideia é que você tenha uma variável e uma constante. Tipo assim, ó. Aqui, ao invés de ter A mais B ao quadrado, a ideia é que você tenha assim, ó. Um x mais 2 ao quadrado. Ou então, um x mais 1/3 elevado a 7. Ou ainda, um x mais 1 sobre 2x elevado a 50. Essa é a ideia. O que acontece quando você expande esse cara? Um cara como esse, por exemplo. Ó. Eu vou fazer uma expansão aqui. Desse camarada aqui, ó, que é bem simples de fazer. Para você ter uma ideia. Você tem aqui o x mais 1 ao cubo. Isso vai dar x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1. É exatamente essa distribuição aqui, ó. É exatamente essa distribuição aqui. É exatamente a mesma coisa. Só que aqui o x tá fazendo o papel do A e o 1 está fazendo o papel do B. Tá? Quando você começa a entender isso, aí, ó, eu tenho ali, ó, 1x ao cubo. Aí aqui, ó, 3x ao quadrado vezes b, que é 1. Então, 3x quadrado vezes 1 dá 3x quadrado. Tá lá o 3x quadrado. Agora aqui, ó, o 3x vezes 1 ao quadrado, que dá 3x. Então, fica lá o 3x. E aqui, 1 ao cubo, que vai dar 1. A ideia é que você olhe o seguinte. Eu estou elevando ao cubo. Quantos termos tem o desenvolvimento? 4. Eu vou elevar a 5. Ó. X mais 1 elevado a 5. O que vai dar isso? Tá ali, ó. X à quinta mais 5x à quarta mais 10x ao cubo mais 10x quadrado mais 5x mais 1. Eu sei isso de cabeça? Não, eu não sei de cabeça. Eu estou olhando lá, ó. Estou colando de lá. É isso que você vai ter que fazer. Você monta o triângulo de Pascal e cola. Tem jeito. Fala. Ah, não. Depois a gente vê isso daí. Pode deixar aí. Circula ele aí. Eu já olho. A ideia é... Quantos termos tem isso daqui? A expansão do grau 3 me deu 4 termos. A expansão do grau 5 me deu 6 termos. Imagina, então, se eu tiver esse cara aqui, ó.
Eu vou apagar isso daqui, tá? Que eu vou precisar desse espaço. Ó, imagina se eu tiver isso daí. O x mais a elevado a n. Elevado a quantos você quiser. Aí, nós estamos em 2021, então o vestibular vai colocar, elevado a 2021. Se ele gosta de colocar o ano. 2022 termos. Você vai precisar fazer a expansão toda? Não, você não vai ter que fazer a expansão toda. Um exercício, como que é um exercício disso daqui, então? Ele pergunta assim, ó, na expansão deste termo aqui, ó, qual é o coeficiente do termo 3, de grau 3? Então, você pega só o de grau 3. Ah, o grau 3 é 10, ó, é 10x ao cubo. Então, a resposta seria 10. Nós vamos chegar nisso já já. Primeiro, vamos entender esse cara aí, ó. Pode ser, a conta é bem simples, é bem curtinha, não é longa, não. Então, você tem ali, ó, o x mais a elevado a n. Naturalmente, você vai ter isso daqui, ó. Eu tenho o número que está aqui, que são os coeficientes, tá? Esses coeficientes são os termos do triângulo de Pascal. São os termos do triângulo de Pascal. Lembra que isso daqui é um número binomial? Ele estava bem aqui, ó. Lembra? Primeiro é o 0, 0, depois é o 1, 0, 1, 1. Eu vou usar esses caras como coordenadas. Então, como eu estou na linha N, o primeiro termo é o N0. Beleza, é o primeiro termo, é o N0. Daí, lembra o que eu faço com os termos? Primeiro, a soma tem que dar N. Lembra aqui, ó, a soma dá 3, ó, sempre dá 3. Aqui o 1 está elevado a 1. Deixa eu colocar ele aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, o A mais B elevado ao cubo. A ao cubo, 3A quadrado B, 3AB quadrado, B ao cubo. Os expoentes, ó, sempre vão dar 3, tá? Tá sempre dando 3. Aqui você tem 1, aqui você tem 1. Aqui, como está elevado a n, a soma sempre tem que dar n. Então vai ficar, ó, x elevado a n vezes a elevado a 0. Agora o próximo. Ó, acompanha comigo. Esse é o primeiro termo. O próximo, n1. O triângulo de Pascal vai ficar n1. O que vai acontecer com o x aqui? Esse n vai passar 1 para o a. Então, quanto que fica aqui? Aqui vai ficar n menos 1. E o a vai ficar elevado a quanto? Elevado a 1. Beleza. E o próximo? N2, x, n menos 2. E o a? Elevado a 2. Eu vou fazer mais um. O próximo é o n3. Então, você vai ficar com x, n menos 3. E o a? Elevado a 3. Até quando você vai fazer isso? Até no último. O último termo é o n. Que é o nn. Aí você fica no x elevado a 0. E o a elevado a n. Tudo bem? Agora você... Quantos termos eu tenho aqui, ó? Quantos termos eu vou ter aqui nessa expansão? Quantos? N mais 1 termos.
tá? Eu sempre tenho um termo a mais. Ok? Então, com essa análise aqui, ó, eu consigo criar uma fórmula para um termo geral. Repara o seguinte. Aqui, ó. Aqui é sempre esse termo aqui, ó. Ó. Vou pegar isso daqui como exemplo. Aqui está sempre esse cara. Aqui está sempre esse cara. Olha só os expoentes. O expoente desse cara é sempre esse menos esse, ó. Aqui. E o expoente desse cara é sempre esse daqui, ó. Não tem um padrão aí? Vocês conseguem identificar esse padrão? Olha só aqui, ó. Ó. O primeiro termo, o segundo termo. O primeiro, o segundo. O expoente do primeiro é sempre a diferença, esse menos esse. E o expoente do segundo é sempre o de baixo. Então, olha só o que é que eu tenho aqui. Eu tenho essa fórmula aqui, ó. O TP mais 1 é o binomial NP x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Vocês vão precisar se preocupar com essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui resolve quase que todos os exercícios. Então vamos lá. Como assim, professor? O que é cada coisa? Ó, por que eu estou colocando termo? Aqui é T de termo. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo, isso aqui é outro termo, até o N mais 1. Por que eu coloquei TP mais 1 termos? Eu sempre tenho total mais 1. Eu sempre tenho uma unidade mais 1 de termos. Tá? E aí, por que desse número binomial? É a posição que ele está. O primeiro é 0, o segundo é 1 e assim por diante. Esse P vai ser a posição dele. E aqui, ó, N menos P é por causa dessa diferença, que sempre dá o mesmo resultado, ó. E o segundo termo elevado a P, justamente por causa dessa diferença. Se você somar aqui, o expoente vai ser N, como é o que tem que ser ali. Então vamos ver um exemplo disso. Como vocês vão ser cobrados. Deixa eu pegar um aqui. Tipo esse daqui, ó. Ó. Determine o quarto termo na expansão de 2x mais 3 elevado a 6. Olha só. Vai vir sempre um e vai falar, professor, eu posso expandir isso daqui, escrever a expansão, escrever os 7 termos e pegar o quarto termo? Você pode. Tá? Você pode, sem problema nenhum. Só que isso não vai ser prático. Tá? Não vai ser nada prático você fazer isso. O 20 é o primeiro coeficiente. Só que aqui agora, nesse caso, tem um 2 para você levar em consideração e esse 3 para você levar em consideração. Tá? Seria o 20 se fosse x mais 1, tudo 1. Aí dava 20 bolinhas, você podia olhar. Tem problema. Ó, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, usando essa fórmula.
Quem é o N na fórmula? Presta atenção. O N é o 6, porque é o expoente. Tá? Esse X está assumindo o papel aqui do 2x. Ou melhor, o 2x está fazendo o papel do 2x. O 3 está fazendo o papel do A. Beleza? O exercício quer o quarto termo. Então, eu vou fazer aqui, ó. N vale 6. E olha, como eu quero o quarto termo, seria o T4. Porque é o quarto termo. Quanto vai ter que ser o P, então, para me dar o quarto termo? 3. Então, ó, o P mais 1 é 4, porque é o quarto termo. Então, daqui eu tiro que o P vale 3. Então, pronto. De posse dessas duas informações, basta eu substituir na fórmula. É só você substituir na fórmula. O negócio aqui é continha. Bastante continha para ser feita. Então, ó, vamos lá. TP mais 1, então vai ficar assim, ó. T 3 mais 1 é igual. O binomial N é 6, P é 3, vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2x. Ó, 2x elevado a quanto? 6 menos 3. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 3 elevado a quanto? Elevado a 3. Repara que isso daqui, ó, é exatamente essa fórmula, tá? Aplicada a este binômio. O que eu expliquei para vocês foram exemplos simples, ó. Isso aqui é um exemplo simples, ó. Já começamos aqui com um pouquinho zicado. Primeiro termo é o 2x, que é esse papel aqui, ó, desse x. O segundo termo é o 3, que é o papel do A. Coloquei todo mundo aqui, ó. Então, o que vai aparecer agora? Vamos lá. Quanto que é 3 mais 1? É o T4, que é o quarto termo. Ok. Esse binomial 6, 3, eu vou calcular no final. Deixa ele aqui. Aqui, ó, eu vou ficar com 2x elevado a 3. E quanto que é 3 ao cubo? 27, né? É 3 vezes 3 vezes 3. Agora eu vou ficar aqui, então, ó, com T4, ó, é o binomial 6, 3. 2 ao cubo é 8. 8x ao cubo vezes 27. E agora eu vou fazer esse binomial aqui, ó. Tá? Eu vou fazer ele aqui nesse cantinho aqui, ó. 6, 3. Então você faz o binomial aqui. 6, 3. Formulinha de combinação. 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Então você vai ter isso daqui, ó. 6, 5, 4, 3 fatorial. 3, 2, 1, 6 fatorial. Opa, 6 não. 3 fatorial. Corta todo mundo ali que dá para cortar. 3 vezes 2 dá 6. Então sobrou 5 vezes 4, deu 20. Então, olha só. Nós temos o T4. Quem que é isso? Acompanha aqui comigo, ó. Isso aqui é 20 vezes 8 x ao cubo vezes 27. Valeu. Isso aqui, se eu não errei nada, vai dar 4.320. Valeu.
4.320x ao cubo é o quarto termo aí da sua expansão. Bonitinho, né? Tá. Todo aluno, quando aprende, quando vê isso pela primeira vez, acha que é uma coisa surreal. Acho, meu Deus do céu, que negócio estranho. Concordo, é estranho mesmo. Mas não é difícil. Sabe aonde eu vejo a maioria dos erros? Sem brincadeira. Sabe aonde eu vejo a maioria dos erros quando eu corrijo prova? 3 ao cubo é 9. Isso é bastante. 2 ao quadrado é 3 ao quadrado é 6. Isso aparece bastante. Esquece desse 2 ao cubo aqui, ó, é 8. Coloca o cubo só para o x. O aluno monta isso daqui certinho, apenas erra conta de vezes. Tá. Para finalizar, nós temos o conceito de termo central. Ó, se você tem um expoente 2, presta atenção, se você tem um expoente 2, x mais 1, por exemplo, elevado a 2, você tem 3 termos, x quadrado mais 2x mais 1. Se você tem um expoente 3, você vai ter 4 termos. Em potências de expoente par, você tem o seu termo central. Ele existe. Tá? Esse cara é o termo central. Em potências de expoente ímpar mais 1 é par. Aí você não tem o termo central. Ok? Isso aqui, ó, não possui termo central. Beleza. Então vamos fazer um exemplo aí com um termo central, só para a gente terminar. Ó, determine o termo central. Aham. Sim. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma questão de vestibular. Olha aí. A expansão disso daqui vai ter quantos termos? 9 termos. Numa expansão de 9 termos, quem é o termo central? O quinto termo. Então eu estou atrás do quinto termo. Então, ó, n igual a 8, quer dizer que você tem 9 termos. Tá?
O termo central é o quinto termo. Então, você tem lá, vou fazer direto aqui, ó. T, P mais 1. P tem que ser 4. 4 mais 1, certo? Para dar o 5. Então vai ficar N. N é 8. 8. P é 4. Quem é o primeiro termo? Ó, 3x elevado a 8 menos 4 vezes o segundo termo. O segundo termo é menos 1. Menos 1 elevado a 4. Aí acabou. Isso aqui vai dar o binomial 8, 4. Aqui vai dar 3x elevado a 4. Concorda que isso aqui vai dar 1? Todo mundo enxerga que isso aqui dá 1? Negativo a expoente par. Vai dar 1. Então não preciso colocar ele. Vou colocar aqui porque tem gente que vai me perguntar. Iuhu! Agora é só fazer esse binomial aqui, ó, 8, 4. Dá para fazer ele aqui, ó. Isso é 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial, 7, 6, 5, 4 fatorial. Eu tô indo embora, calma aí. 4, 3, 2, 1. Cortou, cortou. 2 vezes 3 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. Então vai dar 10, 70. 70 vezes 3 à quarta. Quanto que é 3 à quarta? É 81. E aí 70 vezes 81. Isso vai dar 5670. X à quarta. Tá? Coleguinhas do Meus Brasil, ó. Literalmente, é só isso. Agora tem continha para fazer, ó. Façam, para tirar dúvida e trazer a próxima aula, a página 228. Tá ok, minha gente? Esse capítulo eu vou tentar fazer todos os exercícios. Todos, porque é um bagulho que fica problemático mesmo. Fala. Olha só. O P é o quinto termo. Certo? Aqui tem que ser 5. Então P tem que ser 4, porque é sempre P mais 1. O que você quer? Você quer o A sexta? Ó, ensinar só uma vez, tá? O que você quer? A mais B elevado a 6? Pode falar. Simulado, eu coloquei combinação. Análise combinatória, só.
Alô? Câmbio? Galera de casa, boa Alô? tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, bora lá? Pessoal, pega aí, apostila nova, apostila 3. Ah, garoto. Vou começar a compartilhar aqui com vocês, tá? Eita. Que é isso aí? Pessoal de casa, apareceu aí? Sim. Beleza. Mudou? Deixa eu ver, mudou aí? Não, né? Não. Não, porque eu também não pluguei o negócio lá. Pera aí, erro meu. Tem que plugar aqui, ó, o Bregnite para ele poder mudar. Agora vamos ver. Mudou? Mudou. Beleza. Bora lá, galera. Pessoal aí, pessoal aí. Ô, fundão. Ô. Onde que é? Ah. Oi. Melhorou? Deixa eu apagar a frente aqui. Ah, não, essa é do quadro. Apaga essa aqui para mim, onde que é? Só da frente aqui, Caio. Queridos, vamos lá então. Por favor, apostila 3, peguem aí. Página 486. 486. A 2 foi hoje de manhã, pô. Mané. Eu falei hoje de manhã, dei a 2, falei à tarde é a 3. Pronto aí, fundão? Pronto aí? Pode ir, no intervalo. Agora é aula, tá? A não ser que seja algo muito, muito urgente. Então, intervalo. Vamos lá, então. Obrigado, querido. Aula de hoje, galera, nós vamos falar... Vamos começar, né? Porque é um assunto bem comprido. Vamos começar a falar aí do sistema mais importante do nosso organismo, o sistema imunológico. 486. Por favor, vamos lá. Sem o sistema imunológico, ô lindão, vem para frente. Você aí não vai dar certo, não. Exatamente, por isso que eu tô mandando você vir para frente, para você fazer alguma coisa aqui sem conversar, vem. Vai. Faça algo, participe da aula, vai lá. Pronto? Então vamos lá. O sistema imunológico... O sistema imunológico é o sistema mais importante do nosso organismo, sem o qual nós não estaríamos aqui para assistir a aula hoje. Tá? Sem ele, nós morremos. Por quê? Porque o sistema imunológico é responsável pela defesa do nosso organismo. É a substância mais, né, ou é a estrutura mais eficiente que pode existir. Né? De tal forma que ele consegue reconhecer qualquer patógeno, qualquer substância química estranha ao organismo e produzir um antídoto, produzir uma substância chamada anticorpo, que é uma proteína especial, para destruir exatamente aquilo estranho que chegou no nosso organismo, tá? Oi? Exato, né? Porque nós temos a capacidade de metabolizar o álcool, destruir o álcool lá, tá? Oi? Isso.
A febre é uma resposta do organismo a uma agressão. Então, ele está aumentando a temperatura do corpo exatamente para dar, né, energia para o sistema imunológico produzir mais células de defesa. Bom, você baixa a temperatura, né? Porque o antitérmico é para isso. O antitérmico é para baixar a temperatura porque, ao mesmo tempo, como ela fornece energia para aumentar a defesa, ela também destrói proteínas do nosso corpo. Então, ela é prejudicial também. A febre, né, por um tempo grande, né? Você ficar aí 1 hora, 2 horas, 3, 1 hora, pouco de febre, tudo bem. 2, 3, 4 horas, aí já é perigoso, né? E não é só isso. A temperatura que o seu corpo vai, né? Lembre que é febre a partir de 36,5, 36,5 é normal, né? 37 já é febre. Então, 37 é uma febre baixa, 38 uma febre mais ou menos, 39 é uma febre alta, 40, 41, 40, aí é uma febre altíssima. Quanto maior a temperatura que o seu corpo vai, né, maior são as lesões que vai acontecer. Vai quebrar proteína, vai desmanchar enzima, lembra? Por isso que toda vez que a gente tem febre, a gente tem uma dor no corpo ferrenha depois, né? Por quê? Porque você desnaturou proteínas, detonou com determinadas enzimas, regaçou com tudo. Tá legal? Beleza? Aí o corpo tem que as células têm que produzir tudo de novo. Mas vamos lá. O que é o sistema imunológico, então? O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, né, de tecidos e de células que vão ter uma única função no nosso corpo: defesa. Vão reconhecer substâncias estranhas que penetram no nosso corpo e vão destruí-las. O princípio de funcionamento do sistema imunológico é assim: isso aqui eu conheço? Não, eu não conheço. Então, se eu não conheço, é meu inimigo. Vou destruí-lo, tá? Qualquer coisa estranha que penetra no nosso organismo, o sistema imunológico reconhece como inimigo e vai destruí-lo, vai atacá-lo e destruí-la, certo? Então, isso nos permite, né, ter uma enorme capacidade de defesa. É o melhor remédio do mundo. Os anticorpos são os melhores remédios do mundo. Por quê? Porque eles são produzidos para destruir especificamente aquela substância química estranha lá do corpo, correto? Por isso que muitas vezes, né, quando o indivíduo está com uma infecção, uma inflamação, né, uma infecção, no caso, né, uma proliferação de micro-organismo, é muito agressiva, que os antibióticos não estão dando conta, qual que é a estratégia da equipe médica? Colocar o cara em coma induzido. Né? Para quê? Reduz a atividade metabólica do corpo, né? Então ele vai começar, né, a receber nutrientes direto na veia, para não fazer digestão, né? Vai ficar dormindo lá, né? Está em coma induzido, vai ficar dormindo, então economiza a energia do corpo para destinar toda essa energia para o sistema imunológico combater a doença, correto? Então é uma estratégia, né? É o último recurso que está se fazendo aí para tentar destruir, né, combater a doença, certo? Por isso, ele é importantíssimo para a gente, né? Bom, então vamos lá. Como é que é formado, então, o sistema imunológico? Temos órgãos especiais que fazem parte do sistema imune, né? Temos tecidos especiais, por exemplo, o tecido hematopoético que está presente lá no interior dos nossos ossos, né? A medula óssea vermelha, que produz células sanguíneas, faz parte são um dos tecidos, né, do sistema imunológico. Os tecidos conjuntivos sanguíneos, né, fazem parte, né, o sangue faz parte do sistema imunológico, principalmente as células brancas, né, os leucócitos do sangue, são as células do sistema imune, tá? Basicamente, o que ele vai fazer? Identificar coisas estranhas que penetram no nosso corpo. Tudo que é estranho, seja ele um micro-organismo, né, seja uma substância química, é chamado de antígeno, certo? Então, os antígenos, que a gente abrevia com AG, são substâncias estranhas ao organismo. Por exemplo, você está lá, né, andando de skate, cai lá e entra uma ferpinha de madeira no seu dedo. É normal ter um pedaço de madeira dentro do dedo? É um corpo estranho, não é? Vai ativar o sistema imunológico para defendê-lo, correto? É um corpo estranho, é um antígeno. Entrou uma bactéria que não faz parte da nossa flora, né? Oral, ou estomacal, ou intestinal, uma bactéria estranha, vai ser um antígeno, né? Então, olha lá, quem são os antígenos?
micro-organismos como vírus, bactéria, protozoários, fungos, né? Que mais? Ou os produtos desse organismo. Por exemplo, a bactéria que provoca o tétano, né? Ela em si, a bactéria, não é tão problemática. O problema é que ela estando no nosso tecidos, né? Ela começa a se multiplicar e produz uma proteína chamada tetanes, né? Essa proteína tetanes intoxica os músculos, provoca a paralisia do músculo, certo? Portanto, se a quantidade que ela produzir for muito grande, né? E chegar no coração, o que acontece com você? Morre. Para o coração, você morreu, ok? Por isso que o tétano é uma doença perigosa, né? Então, os anticorpos, né, são substâncias químicas que vão ser produzidas para destruir essas categorias de substâncias aqui. Agora, às vezes o sistema imunológico erra a mão, né? Às vezes você tem uma sensibilidade a uma determinada substância química. Como que é essa sensibilidade? Você nasceu assim, é devido à sua variabilidade genética, tá? A sua predisposição genética. E aí, o que é um antígeno passa a induzir o corpo, o sistema imunológico, a produzir muitos anticorpos. Quando você está muito sensível a uma determinada substância, né, um determinado antígeno, esse antígeno passa a se chamar alérgico. Ou seja, o que é uma alergia? Uma alergia é uma exacerbação do sistema imunológico. É quando o sistema imunológico está muito sensibilizado para um determinado tipo de antígeno. Beleza? Então aí ele tem uma resposta fulminante, né, para um determinado antígeno. Então ele passou do limite. Aí ele é um alérgico. Tá? Segundo os especialistas, todos nós já nascemos com algum tipo de alergia, graças à nossa grande diversidade genética e à grande exposição, né, que nós temos desde dentro do útero da nossa mãe, durante a gestação, né, há uma infinidade de substâncias químicas aí, correto? Então, todos nós temos algum tipo de alergia. Se você ainda não manifestou alguma alergia, duas coisas podem estar acontecendo, né? Primeiro, você ainda não entrou em contato com a substância para a qual você é sensível. Beleza, né? Ou você já entrou em contato e a resposta que o seu organismo, né, que o seu sistema imunológico está dando para essa substância ainda não é o suficiente para te causar algum prejuízo, para te causar algum incômodo. Então você ainda não sabe que você é alérgico àquilo ali. Tá legal? Mas todos nós temos algum tipo de alergia, ok? É uma questão, né, evolutiva. Bom, então, quem são os antígenos? Quem são as substâncias estranhas que penetram no nosso o nosso sistema imunológico reconhece e ataca? Podem ser micro-organismos, como nós falamos, né? Vírus, bactéria, fungo, protozoário, né? Pode ser os produtos desses micro-organismos, né? Pode ser algum tipo de alimento, correto? Por exemplo, né? Muita gente tem sensibilidade à quitina, que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Se comer camarão, lagosta, siri, passa mal, né? Porque o sistema imunológico reconhece essa substância como sendo um antígeno e começa a produzir anticorpos, né? E aí afeta todo o processo digestório, etc. Podem ser, né, substâncias químicas mesmo que a gente entra em contato, por exemplo, tem gente que é alérgico a detergente, né, sabão, né, ou algumas drogas, né, por exemplo, isso é perigosíssimo, né? Quem tem que deixar isso bem claro, né? Tem pessoas que são alérgicas a determinadas categorias de drogas, de medicamentos. Tem gente, por exemplo, que não pode tomar penicilina, né? É alérgico à penicilina, anfitamicina, algum tipo de antibiótico, ao anestésico, né? Por exemplo, vai no dentista, né? Aplica anestesia e começa a ter uma reação. Pode até morrer por causa disso, né? Então, a interação medicamentosa de duas outras coisas dá uma reação, né? Então, hoje, por exemplo, né? Não sei se vocês já viram, tem umas pulseirinhas, né?
que as pessoas estão sendo induzidas a utilizar, né, para identificar que elas são alérgicas a uma determinada coisa. Porque a alergia, pessoal, ela não cura, ela só vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá? Você pode controlar, mas curar não tem jeito. Você pode controlar com tratamento, com medicamento, você consegue controlar, mas não cura. Muito necessário? Se é, vai. Tá? Oi? Oi? Não, porque não vai alterar o sistema imunológico. Né? Não tem cura. Ele vai conviver com a coisa. Então vai diminuir a exposição. Tá? Bom, bora, galera. Vamos lá, ó. Então, ó, o que entra nessas categorias de substâncias alérgicas, né? Que são antígenos, que hipersensibilizam aí o sistema imunológico. Então, nós temos medicamentos, como eu falei, antibióticos, né? Anestésicos, etc. Nós temos, ó, pólen. Quanta gente aí, né? Chega na época da primavera, passa mal, né? Começa as flores a jogar os pólens aí, e aí irrita tudo, né? As vias aéreas. Pelos. Pelo de cachorro, pelo de gato, né? Tem gente que só de pensar já começa a espirrar, né? Escama de animais, né? Como, por exemplo, escama de répteis, né? Cobra, etc. Peixe, tem gente que é alérgico a escama de peixe, né? E outras infinidades. Bom, toda vez que o sistema imunológico reconhece uma substância como estranha, ou seja, que ele classifica como um antígeno, o que ele vai fazer? Vai induzir células especiais do nosso corpo a produzir um tipo especial de proteína, que são os anticorpos. Qual é o objetivo do anticorpo? Destruir aquela substância que está provocando, né, a resposta do sistema imune. Beleza? Então, o anticorpo é uma proteína, ó, da categoria das gamoglobulinas, né? Ou imunoglobulinas, porque elas já são produzidas apenas pelo sistema imunológico, né? Vão atacar especificamente aquele antígeno e destruí-lo. Beleza? Então, a gente pode dizer que o nosso sistema imunológico é como se fosse um exército que está distribuído pelo nosso corpo, né, pelos órgãos do sistema imunológico, esperando o inimigo chegar. Quando o inimigo chega, toca o alarme lá, dispara, né, o alarme, eles vão lá, atacam e destroem esse inimigo. Beleza? Tranquilo? Bom, 3 propriedades o sistema imunológico tem. Né? Quais são essas 3 propriedades? Primeiro, capacidade de reconhecimento. Reconhecer, né, coisas específicas. Então, ó, é a habilidade, né, dele perceber pequenas diferenças entre substâncias químicas diferentes. Tá? Quanto mais você se expõe a um determinado antígeno, mais o sistema imunológico reconhece as diferenças e vai induzir a produção de anticorpos diferentes para o mesmo antígeno. Tá? Então, substâncias diferentes. Então, primeiro, reconhecimento. Segundo, especificidade. Os anticorpos só atacam aquela substância para a qual eles foram produzidos para destruir. Então, se tem uma outra parecida com ela, não é ela, ele não vai atacar. Ele é específico para aquilo para o qual ele foi produzido. Tá? E terceiro, memória, que é uma das propriedades mais importantes do sistema imunológico. Né? Uma vez que o sistema imunológico reconheceu, né, um determinado antígeno, células de memória são criadas e ficam circulando no nosso corpo aí, né? No sangue, nos linfonódulos, esperando que esse antígeno entre em contato de novo. Tá? Então, se ele entrar, já temos as células específicas para combatê-los. O que vai acontecer? Vai induzir a produção de mais anticorpos, quantidade maior, e com maior velocidade. Então, produz mais anticorpos e mais rapidamente. Cada vez que você entra em contato com o mesmo antígeno, mais anticorpos e mais, né, e maior velocidade são produzidos. Isso quer dizer que vai chegar numa concentração que não tem jeito daquele antígeno provocar alguma doença em você, porque o sistema imunológico o destrói antes dele conseguir provocar qualquer alteração no seu corpo. Aí nós dizemos que nós estamos imunizados, tá? Só que
o sistema imunológico demora para amadurecer. Quando a gente está sendo gerado, né, no interior da nossa mãe lá, né, dentro do útero materno, nosso sistema imunológico está em formação. Portanto, nós não temos a capacidade, o bebê não tem a capacidade de produzir anticorpos, tá? Não tem como ele fazer isso porque ele não tem ainda essas células numa quantidade que é necessária. Por isso ele precisa dos anticorpos da mãe. Dentro do útero, nós estamos recebendo os anticorpos do sistema imunológico da mãe via placenta, cordão umbilical. Tá? E quando nasce? O que acontece? Se ele ainda não tem o sistema imunológico, vai nascer e vai ficar desprotegido, não vai? Para ser protegido, ele tem que ser amamentado, tem que receber o leite materno, tá? O leite materno continua passando anticorpos da mãe para a criança, ok? Fizeram uns estudos recentes aí, muito interessantes, né? Que essa capacidade, né, do sistema imunológico da mãe ajudar o sistema imunológico da criança é tão grande que, por exemplo, ela está amamentando a criança ficou gripada, né? As células do sistema imunológico da mãe reconhecem o vírus que está lá na criança e passam a mudar a consistência química do leite materno. Alteram os produtos, as substâncias que estão ali, para dar para a criança exatamente aquilo que ela precisa para poder sobreviver, né? Para poder se proteger, ok? Então, muda a coloração, muda, né, os alimentos, muda tudo ali do sistema imune, beleza? Então, é altamente importante. Estudos demonstram que crianças que não foram amamentadas pelas mães, né, são mais susceptíveis a doenças, porque não têm o seu sistema imunológico tão preparado assim, tá? Não receberam esse estímulo aí do sistema imune da mãe, tá? Bom, então como é que acontece isso? Ah lá, ó. Algum estímulo químico de uma substância, de um antígeno que penetrou no corpo. As células do sistema imune, ó, vão perceber essa substância química, vão reconhecer, vão ativar determinados genes que vão passar a produzir uma substância química chamada citocinas, né, que vão ativar as células do sistema imune, a outras células do sistema imune, a produzirem a mesma defesa. Então, produzir os anticorpos para se defenderem daquele antígeno. E aí, ó, na superfície das células de defesa, vão alterando a composição química das proteínas da membrana, de tal forma que elas têm receptores, né, que vão identificar aquele estímulo que recebeu. Então, o organismo aprende a reconhecer o antígeno, a substância estranha, e aprende a se defender, tá? É um processo altamente eficiente, capacitado. Beleza? Tranquilo? A citocina, ela é como se fosse uma mensagem para todas as células de defesa, dizendo quem é o inimigo e como ele é quimicamente. Dá a receita de como fabricar os anticorpos. É isso que ela faz. Ela informa quem é o inimigo, como ele é quimicamente e o que as outras células devem, o que as células de defesa devem produzir para destruí-lo. De nada. Tranquilo? Bom, então nós vimos que o sistema imune tem órgãos, tem tecidos, né, e tem células. Quem são os órgãos que fazem parte do sistema imune? Vou falar agora, é um órgão do sistema imune. Né? Produzir é armazenar células de defesa do sistema imune. Tá? Então nós temos aqui, ó, os linfonódulos. Lembra quando a gente falou de circulação, que nós falamos do sistema linfático? O sistema linfático é um conjunto de vasos bem fininhos, né, que estão espalhados pelo nosso corpo e eles têm os chamados linfonódulos, que são, né, agregados, são nódulos mesmo, onde as células de defesa, as células brancas, né, leucócitos, ficam ali armazenados, tá? Então, linfonódulos, ó, nós vamos encontrar aqui no pescoço, está espalhado pelo corpo inteiro, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, perto das glândulas salivares, né, nós temos um grande conjunto de linfonódulos. Quando algum micro-organismo penetra nas vias aéreas, né, começa um processo inflamatório e as células de defesa daqui vão para lá. Então, os linfonódulos incham, né? Oi? Não, a cachumba é uma doença. É a inchaço da glândula salivar.
O linfonodo é a íngua. É a íngua. É aquela estrutura que incha, que é, né, o linfonodo inchado. Por que ele está inchado? Porque ele está atraindo, né, está ocorrendo uma enorme reprodução das células de defesa. Então, incha porque está multiplicando um monte de célula branca ali para defender o organismo, tá? Então, nós temos, ó, linfonódulos, né? No pescoço aqui, debaixo das glândulas salivares aqui, né? Que é a íngua, né? da região da cabeça, né? Tronco. Quando é alguma infecção na região do tronco, né? Pulmão, coração, ou estômago, intestino, nós temos os linfonodos das axilas, que incham, né? Indicando que a infecção está nesse local aqui, né? O processo infeccioso está nesse local. E quando é alguma coisa dos órgãos reprodutores, né? Ou dos membros inferiores, também intestino, é na virilha, né? Que eles vão inchar, beleza? Se for uma infecção generalizada, vai inchar tudo, tá? Então, do pescoço, da virilha, etc. Então, linfonódulos, né, são como se fossem quartéis, locais onde está enchendo o soldado ali para combater o inimigo, tá? Os soldados seriam as células brancas de defesa do nosso organismo. Temos o apêndice, né? Para que serve o apêndice? Ele vai acumular aqui, ó, o apêndice é essa pontinha aqui do intestino delgado, né? Que vai acumular micro-organismos, bactérias benéficas para o nosso corpo e também células de defesa, tá? Glóbulos brancos ficam ali. Oi? Quando que você tem que tirar? Quando acontece uma inflamação. Quando, né, por traumatismo, bateu alguma coisa, ou chegou ali algum micro-organismo estranho e começou a se reproduzir ali. E aí ocorreu um processo infeccioso e aí o corpo inflama, né? O corpo vai tentar destruí-lo. O que é a inflamação? Os glóbulos brancos vão lá, vão fagocitando, vão produzindo pus. Então, aí incha isso daqui, né? E é perigoso. Por quê? Porque, ó, como ele é uma pontinha bem fininha, né? Se ele inchar demais, ele pode se romper. Se rompendo, não é uma conexão do intestino? Tem um monte de micro-organismo aqui dentro do intestino, que se cair na região abdominal, você vai ter uma inflamação, uma infecção generalizada, né? Então, quando diz aí que supurou o apêndice, né? É uma coisa grave. Tem que fazer uma cirurgia imediatamente, tirar essa região, drenar tudo aqui, costurar ali o intestino, para que não ocorra, né, a liberação dessa substância. Por isso que, por exemplo, ferimentos, né, na região abdominal, tiro, facada, etc., né, são perigosos. Porque se ferir o intestino, os micro-organismos que estão lá dentro vão espalhar pela região, né, abdominal, vão cair na corrente sanguínea e ferrou. Aí você tem o que a gente chama de sepse, né, que é uma infecção generalizada. Caiu na corrente sanguínea, pode ir para qualquer lugar esses micro-organismos, né? Veja, muitas vezes a bactéria que está ali no intestino, dentro do intestino, ela não é parasita. Ela está vivendo ali, está de boa. Mas se ela for para outro lugar do nosso corpo, aí ela passa a ser um parasita. Passa a provocar uma doença. Tranquilo? Temos a medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha produz células sanguíneas, produz células de defesa, células brancas, né? Então ela também é um órgão imune, tá? Do sistema imune. Temos as amígdalas, tonsilas, são as amígdalas, né? Protegem as vias aéreas, certo? De processos inflamatórios. E temos a adenoide. A adenoide é um tecido conjuntivo, né? Como se fosse uma esponja que fica por toda a nossa via aérea. É até a ideia de esponja mesmo, né? Qualquer micro-organismo que penetre ali vai ficar capturado naqueles espaços, né? E aí as células brancas de defesa vão lá e atacam, né? Muitas vezes você tem uma infecção generalizada ali, como acontece com o apêndice, pode ter apendicite. Você pode ter a inflamação generalizada da amígdala. Aí tem que fazer a cirurgia, né? Extrair a amígdala. Só que aí você está tirando também uma barreira protetora. Quando você retira as amígdalas, fica mais desprotegido as vias aéreas. Então, provavelmente, você vai ter faringite, laringite, sinusite, né? Ou seja, outras inflamações de outras regiões, porque aquela proteção que estava ali deixou de existir, tá? Mais ou menos assim, ó. No vidro do carro, não tem aquela borrachinha que fica envolvendo o vidro para vedar? Quando chove, né, a água bate no vidro, escorre,
chega naquela borrachinha e é uma canaletinha, né? Desviada para um sistema de canaleta que joga para fora, correto? Se por alguma coisa esmaga aquela borrachinha, corta aquela borracha, o que acontece quando chove? Entra para dentro do carro. Exatamente o que acontece aqui, tá? Então, as amígdalas e as adenoides são como se fosse aquela borracha ao redor do vidro lá, fazendo a vedação. Você tirou, está mais susceptível a qualquer outra coisa penetrar. Então, pessoas que extraíram amígdala, que extraíram adenoide, são mais susceptíveis, para com isso daí, pô. São mais susceptíveis aí, né, a inflamações, né, das vias aéreas. Vou botar você aqui, ficar iluminando com laser sua cara. Vamos ver se você gosta de ficar iluminando a cara do outro lá, né, o mané? Certo? Beleza? Tá. Timo, ó, oi. As pessoas que não têm a amígdala e adenoide são mais susceptíveis a infecções, inflamações das vias aéreas. Então tem mais chance de ter faringite, laringite, sinusite, né? Inflamações. Hã? Não. Aham. Adenoide, isso. Tirou a adenoide. Inflama, aí ela vai proliferando, né? Aí começa a obstruir a passagem do ar. Aí não tem jeito, tem que tirar mesmo. Tá? Só que. Exato. Aí começa a prejudicar a respiração. Né? Faz força, né? É perigoso. O timo, ele é ó, a localização aqui tá errada, né? No desenho aí, ó, ele colocou o desenho do timo não tá no timo. Olha lá, onde que tá isso aqui, ó? Na tireoide. O timo é bem aqui, ó, em cima do coração. Ele tá na tireoide. O timo é bem aqui, ó. É bem desenvolvido, tá? É bem desenvolvido nas crianças até por volta dos 6, 7 anos. Depois, o timo vai reduzindo, né, de tamanho, vai ficando pequenininho. Então, na gente, praticamente, ele é pequenininho, é imperceptível, tá? Já. O que o timo faz? Ele produz células de defesa, multiplicação de linfócitos T. Por isso que é o linfócito T de tatu. O T é do timo. Eles se multiplicam nessa região. Temos o baço, ó, que está do lado esquerdo do nosso... Oi. É porque está... Não, ele é maior na criança porque está produzindo e aperfeiçoando o sistema imunológico. Lembra? Isso, tudo, né? Na realidade, veja, quando a gente está sendo gerado dentro do útero da nossa mãe, nós somos protegidos, teoricamente, do ambiente devido aos anexos embrionários, correto? A vesícula amniótica, né? O âmino. Quando nós nascemos, nós entramos em contato com um mundo que a gente até agora não conhecia, com um monte de micro-organismos. Aí, galera, o que vai acontecer? As células vão aumentando em quantidade e em qualidade, correto? Maior quantidade de células brancas e maior diversidade, que vão ser produzidas nesses órgãos aqui todos. O timo é um desses órgãos primários, então onde vai haver uma grande reprodução dessas células. Por isso que ele é importante durante a infância, porque é um local de proliferação das células de defesa. Aí, à medida que o seu sistema imunológico vai ficando mais maduro, né, essas células se espalham pelos linfonódulos todos do corpo, por pontos estratégicos, e aí ele não tem tanta importância assim. Aí ele vai regredindo no adulto. Beleza? Então, é isso mesmo. É importante na criança porque está amadurecendo o sistema imune aí. Tá? Pessoal, temos o baço, então, do lado esquerdo do corpo aqui. Né? Lado direito é o fígado, lado esquerdo é o baço. Outro órgão produtor de células de defesa. No baço, vai produzir e amadurecer outro tipo de linfócito, o linfócito B. B, exatamente de baço. Né? É o órgão onde eles vão se multiplicar. O linfócito B é uma célula importantíssima, porque é ele que vai se transformar na célula que produz os anticorpos. Então, quando o linfócito B é sensibilizado para um determinado tipo de antígeno, ele começa a produzir proteínas para a superfície da célula, para a membrana,
e começa a produzir os anticorpos. Então ele vai virar outra célula, vai se diferenciar em outra célula chamada plasmócito, tá? Então ele é importantíssimo. Oi? Não fica de boa. Tira o baço, mas o que acontece? Compromete duas coisas importantes. Uma, o sistema imunológico. Perdeu o órgão principal para a produção de linfócito B. Não quer dizer que não vai ter linfócito B, porque essa célula vai ser produzida em todos os órgãos aqui do sistema linfóide, né? Do sistema aí imunológico, tá? Todos esses órgãos aí. Mas aqui é o principal. Então isso quer dizer que diminui o número de linfócitos B que ele teoricamente teria, tá? E o baço, como a gente vai ver, ele tem outra coisa importante que ele faz. Ô, galerinha, ele destrói hemácias velhas. Lembra? As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos que são anucleadas. Então, elas, como não tem núcleo, não tem quem está comandando a atividade metabólica, né? Depois de um tempo, 36, 40 horas que elas estão trabalhando aí, elas começam a dar pau. Porque como não tem quem está dando a ordem, elas começam a ter problemas, né? Vão começando a acumular toxinas no seu interior. Aí elas precisam ser destruídas. O baço e o fígado são os locais onde elas são destruídas. Se tira o baço, sobrecarrega o fígado, tá? Então essa pessoa não vai, vai ter que vai ter que levar uma vida mais regrada, tá? Quem tira o baço não é que consegue sobreviver, lógico, né? Mas tem que ter certos cuidados aí, tá? Dependendo da doença que tem, sim, tá? E temos a placa de Peer. O que é a placa de Peer? É um tecido esponjoso que está no intestino grosso, tá? Onde temos milhões de bactérias vivendo ali. Essa região também é um local de exposição de antígenos para as células de defesa do sistema imunológico. Então, a placa de Peer também é um reservatório de glóbulos brancos, né? Principalmente de linfócitos, que vão estar prontos para atacar qualquer micro-organismo que entre pela via digestiva. Qualquer alimento que você come aí contaminado, principalmente nas placas de Peer aqui, ó, no intestino grosso, que estão esses soldados de defesa. Beleza? Então paramos nos órgãos do sistema imune. Falou? Oi.